Olá, sou Joaquim da Turquia. No quarto episódio do meu documentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, hoje a gente vai conhecer a terceira igreja, Pérgamo. Como eu disse antes, eu não sou uma autoridade religiosa, eu sou um guia turístico. Nestes vídeos, meu objetivo não é interpretar a Bíblia. Meu objetivo principal é dar-lhes informações básicas sobre a história e a geografia bíblicas. Eu acho que conhecer a vida dos cristãos do século I, que foram os primeiros a receber as cartas, nos ajuda a entender o Apocalipse melhor. Neste episódio, eu quero falar sobre 2 assuntos que afetavam a vida dos cristãos do século I. Eu quero falar sobre o sacrifício de animais nos templos pagãos e o significado dele para os pagãos e os cristãos. E também eu quero falar sobre o culto imperial, ou seja, a veneração de imperador romano como um deus. Mas como sempre, primeiro a gente vai conhecer a cidade atual. Vamos ver como é hoje Pérgamo. Ao contrário das primeiras 2 cidades do Apocalipse, Pérgamo não é uma cidade costeira. A cidade fica a 30 quilômetros do Mar Egeu. Pérgamo está 100 quilômetros ao norte de Esmirna e 80 quilômetros a oeste de Tiatira. Na cidade antiga de Pérgamo, tinha uma acrópole, ou seja, uma cidade alta, onde estão os mais importantes edifícios da cidade, e uma cidade baixa onde morava o povo. Hoje, em cima dos restos da cidade baixa, está a cidade moderna de Pérgamo. E atrás da cidade moderna está o morro da Acrópole, ou seja, da cidade alta, onde estão os principais restos da cidade romana. Hoje, este morro é um museu ao ar livre. Nas cidades greco-romanas, na Acrópole, ou seja, na cidade alta, sempre tinha os mais importantes edifícios da cidade antiga. Na Acrópole de Pérgamo é assim também. Tinha vários templos dedicados a diferentes deuses, tinha uma biblioteca, um arsenal. Para os turistas que visitam Pérgamo hoje, o edifício mais interessante é o Teatro Antigo de Pérgamo. É o teatro mais inclinado do mundo romano. Tem uma inclinação de 70 graus e uma capacidade de 10 mil espectadores. Também tem outros 2 edifícios antigos que estão ligados aos nossos 2 assuntos deste episódio. Um templo dedicado ao imperador Trajano e o grande altar de Zeus.
Atrás de mim está o morro da Acrópole de Pérgamo. E em cima da Acrópole vocês podem ver uns pinheiros. No lugar deles, faz 2000 anos, tinha o edifício mais monumental da cidade antiga. O altar de Zeus, ou seja, o grande altar. Hoje, a maior parte deste edifício está no museu em Berlim, na Alemanha. Na Bíblia, no Apocalipse, na carta escrita para a igreja de Pérgamo, está escrito assim: conheço as tuas obras e onde habitas, e onde está o trono de Satanás. Por seu tamanho e por sua arquitetura e importância histórica, muitas pessoas interpretam o altar de Zeus como este trono de Satanás. Mas como eu disse antes, meu objetivo não é interpretar a Bíblia. Meu objetivo é falar sobre a história e geografia bíblicas. Agora vamos falar sobre os altares e a função deles. O altar de Zeus, por seu tamanho extraordinário, é uma exceção. Normalmente nos santuários pagãos, o altar era uma pequena construção que ficava fora e na frente de naus, ou seja, o templo, onde realizavam o principal ritual pagão, sacrifício de animais. Depois de sacrificar os animais, os pagãos compartilhavam a carne entre eles segundo algumas regras. E às vezes vendiam a parte sobrada nos mercados. Para eles era importante comer desta carne. Assim fazia parte da sociedade pagã. Na Bíblia, no Apocalipse, nas cartas escritas para as igrejas de Pérgamo e Tiatira, está criticado comer desta carne. Paulo, na sua primeira carta escrita para os coríntios, explica o assunto com detalhes. Ele explica em que condições é possível comer e não é possível comer desta carne. Lá em cima do morro da Acrópole de Pérgamo estão restos de outro edifício importante, um templo dedicado ao imperador Trajano. O Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Jesus na ilha de Patmos. Naquela época ainda não existia este templo, mas o culto imperial, ou seja, a veneração dos imperadores romanos como deuses, era uma importante realidade das cidades romanas da Ásia. Não tinha este templo, mas nas 3 principais cidades da Ásia romana, tinha 3 diferentes templos dedicados aos imperadores romanos. Aqui em Pérgamo, tinha outro templo dedicado ao imperador Octávio Augusto. Em Esmirna tinha um templo dedicado ao imperador Tibério e na capital da Ásia Romana, em Éfeso, tinha um templo dedicado ao imperador Domiciano. O povo que morava nestas cidades tinha que aceitar o imperador romano como um deus. Para os pagãos, isso não era um problema, mas para os cristãos isso era inaceitável. Por isso, muitas vezes os cristãos que moravam nestas cidades foram castigados. Os cristãos do século I, que foram os primeiros a receber o Apocalipse, muitas vezes foram castigados, discriminados e perseguidos.
Mas, graças à fé, o amor e a coragem deles, o cristianismo cresceu. Bom, minha visita em Pérgamo agora termina, mas minha viagem na história e na geografia bíblicas continua. Minha próxima parada é Tiatira.